Você não precisa sair de casa para comprar na Telha Norte. Garanta seus produtos pelo site www.telhanorte.com.br ou pelo número 11 34 34 36 10, que é o número da Televendas ou WhatsApp. Telha Norte. Viva a sua casa! Minha vida foi muito complicada. Quando conseguimos nos estabilizar, eu perdi meu marido. Eu perdi o parceiro e companheiro de uma vida toda e agora eu me sinto sozinha para continuar criando os meus filhos. No Amar de hoje, a gente vai falar com a Francismara. Ela é mãe de 2 filhos com complicações no desenvolvimento e recentemente se viu sozinha após perder seu marido em um trágico acidente de carro. Ela vai contar todos os detalhes da sua história agora. Francismara, obrigada por ter vindo até aqui, até o programa. Nossa, sua história é aquelas de emoção pura. Quando vocês casaram, você demorou uns anos para engravidar. Daí, depois de 4 anos, você decidiu fazer uma FIV. Isso. Como é que foi? Até que sim, foi rápido. Foi na primeira tentativa, graças a Deus, mas é muito dolorido, né? É uma junção de emoções. A gravidez daí correu tudo bem, entre aspas, né? Precisei ficar de repouso porque foi gemelar. Mas muito feliz, que era meu sonho. Eu falo que eu nasci para ser mãe. Eu também. Depois de várias tentativas para engravidar naturalmente, Isso, você acabou partindo para FIV, e aí você ficou grávida de gêmeos. Isso. Então eu queria saber como é que foi quando você recebeu essa notícia e como é que foi a gravidez. Foi a melhor notícia que eu tive até hoje. Eu amei saber que eu estava grávida da Júlia e do Heitor, e eu sabia que eu ia ser mãe de gêmeos. Eu sempre soube. A gravidez, ela veio bem até os 5 meses. Depois, eles queriam nascer. E aí eu precisei ficar de repouso absoluto e eu consegui, eles nasceram com 40 semanas. Nossa, que ótimo para uma gravidez gemelar. É. E tudo bem, gravidez, Foi. parto, tudo certo. Tudo certo. Quando o Heitor e a Júlia tinham 2 anos, você percebeu que tinha uma diferença motora entre eles. Não só motora, mas no desenvolvimento geral no do Heitor. Tá. A Júlia foi e o Heitor, ele ficou. Ele... vamos dizer assim, eram coisas básicas. Eu falava assim, Heitor, pega pra mamãe uma escova de cabelo. Ele ia lá e ele voltava, ele não sabia o que era escova de cabelo. E eu comecei então a perceber que ele tinha alguma coisinha. E ele ficava muito quieto, eu achava que ele tinha depressão. E na verdade não. O Heitor, ele é diagnosticado com a apraxia de fala infantil. E aí depois que eu fui saber. Ele tinha alguma coisinha e eu procurei vários médicos. Neuropediatra, e eu não me dei certo com o neuropediatra. Eles falavam que o Heitor não tinha nada. E falavam para mim voltar com 6 anos. E na verdade, se eu voltasse com o Heitor com 6 anos, eu não ia ter a resposta que eu tenho com o Heitor hoje. Peraí, ele tinha 2 anos, eles falaram, volta daqui a 4 anos? Eu nunca ouvi falar isso. Nunca ouvi. E aí, assim, a gente ia perder todo o processo que eu tenho com o Heitor hoje, porque hoje, graças a Deus, o Heitor, ele tem uma dificuldade muito grande na fala, mas ele é um menino praticamente normal. Ele se desenvolveu muito bem, isso por conta das terapias. Então, não satisfeita com o que esse médico te falou, claro, né? Volta em 4 anos, e aí, esse tempo todo? Eu procurei 3 neuropediatras para chegar no psiquiatra. Quando eu cheguei na psiquiatra, aí foi ela que descobriu que o Heitor tinha, tanto do TEA, como da apraxia de fala infantil. E aí, qual o diagnóstico que ela te deu do Heitor? O Heitor, primeiro, ele tem TEA leve, que é ele transtorno autismo, do espectro autista. E depois de quase 6 meses veio o diagnóstico de apraxia de fala infantil. Mas ela fez uma bateria de exame, ela demorou quase 1 ano para chegar nesse diagnóstico. Nós fizemos desde laboratorial a exames que eu ia, levava ele ficava lá e escrevia mesmo. Assim, ela me dava testes e ela fazia testes com uma outra fono. É difícil mesmo esse diagnóstico, nossa. Depois disso, você notou que o Heitor teve alguns avanços, só que você notou que a fala estava muito comprometida. Uhum. Explica melhor como é que estava o Heitor nessa época. Primeiro veio o diagnóstico do TEA, né, que é o autismo. E como eu via que a linguagem dele não ia, na escala de desenvolvimento dele, ele foi super bem, porém na fala não, eu comecei a desconfiar que ele tinha mais alguma coisa.
E aí, conversando com a psiquiatra, ela levantou a hipótese dele ter a apraxia de fala. Aí foi aí que ela começou a fazer os testes para ver se ele tinha apraxia. E logo em seguida veio o diagnóstico de apraxia. E por isso você acabou buscando médicos mais especializados em Ribeirão Preto. Isso. E nessa época você precisava ir 3 vezes por semana para lá. Uhum. Como é que era essa época da tua vida? Porque você tem a Júlia. Eu falo que a Júlia, tadinha, ela se prejudicou muito. Porque eu lembro que assim, de Ibitinga até Ribeirão dá 1h40. Até meio percurso ela ia chorando, que ela queria ficar em Ibitinga. Era muito difícil, tinha que levá-la comigo. E ela sempre teve que um sacrifício por causa do irmão. Aí, como eu vi que estava sacrificando muito ela e estava ficando muito cansativo para ambos, porque chegava da escola, a gente mal comia e já ia para Ribeirão, eu resolvi mudar. E aí, então, você tomou a decisão de mudar para Ribeirão, para facilitar a vida, né? Isso. Só que você ficava exausta, porque você tinha que manter as 2 casas, né? Ao mesmo tempo. O teu marido trabalhava muito. E algum tempo depois o teu marido pediu para retornar a Ibitinga. Isso, para Ibitinga. Como é que foi essa decisão de ficar longe do seu marido nessa época? Era muito difícil, principalmente para as crianças, que elas eram muito ligadas ao pai, né? E começou a ficar muito estressante para eles. E nesse meio tempo começou a pandemia. E Ribeirão Preto ficou muito restrito, então nós não podíamos descer para a área de lazer, eu não podia ir para mercado com eles. E sozinha, com 2 crianças, gerou assim um conflito muito grande. E aí eu comecei a ter uma depressão. Você estava se sentindo muito sozinha e desamparada em Ribeirão Preto. E aí vocês resolveram mudar para Bauru, porque você acabou conseguindo um tratamento pro Heitor. Isso. E nesse momento, você acabou percebendo que tinha alguma coisa errada com a Júlia. Uhum. O que era? A Júlia, ela tem distúrbio de linguagem. É o TDL. Como, né, nesse meio tempo a gente sempre ficava ligada mais com o Heitor, eu acabei acabou passando, né, desapercebido. E quando eu estava em Bauru, eu comecei a fazer algumas perguntas e ela sempre me falava assim: mãe, eu não lembro. Eu comecei a jogar jogo de memória e ela não conseguia falar as palavrinhas para mim. E foi aí que eu falei então para a fono que estava com o Heitor. E ela então fez um teste na Júlia e a Júlia foi diagnosticada em TDL. Bom, a tua vida já estava super atribulada com a questão de saúde dos teus 2 filhos. E de repente sua vida mudou do dia para a noite. O que aconteceu, Francismara? Depois de 4 meses que nós estávamos morando em Bauru, daí nós estávamos nós 4, meu marido junto. Aí ele sofreu um acidente e veio a falecer. Você estava onde essa época? Em Bauru. E ele? É que assim, onde ele trabalhava, que era na fazenda da família dele, é perto de Bauru. Então assim, ele conseguia estar muito presente em casa. E nesse dia ele estava levando os funcionários embora. O que aconteceu? Teve um acidente. Ele capotou a caminhonete. Acabou dormindo na direção? Com certeza. Essa é a notícia que a gente nunca quer, imagina receber. Como é que você se viu ali? Como é que você deu essa notícia para os teus filhos? Quem foi tua rede de apoio, né? Foi muito difícil. Foi numa sexta-feira à noite, né? Que ele tinha terminado a colheita de amendoim e acabou fazendo um churrasco para os funcionários. E ele estava levando embora. Então, quando eu recebi a notícia, era mais ou menos umas 11 horas da noite. E aí, para falar para as crianças, foi muito difícil. Eu estava na casa da minha sogra e foi horrível nesse dia. Mas eu acabei daí falando. O que você falou? Eu falei que o papai tinha virado uma estrelinha. Primeiro eu conversei com a psicóloga, eu não falei na hora para eles, eu esperei o dia seguinte, conversei com a psicóloga do Heitor. E aí eu montei toda uma história. Que idade eles tinham, né? Eles têm 6 anos. Isso foi agora? Foi agora, faz 8 meses só. E aí eu falei que o ciclo do papai, o papai veio para fazer a gente feliz, para a mamãe ter eles, e que o papai já tinha feito tudo o que tinha que fazer aqui nessa terra e tinha virado estrelinha.
E que agora a gente ia ver o papai daqui da terra, mas o papai estava lá em cima. Foi muito difícil, porque o Heitor sempre foi muito apegado ao Rê, né? Ao meu marido. E o Heitor dormia em cima do pai. Ainda está sendo muito difícil para eles a perda. Para mim também. A gente está tendo que saber, né? Lidar. E aprender a viver. A viver. O que você diria que estão sendo as maiores dificuldades que você enfrenta e está enfrentando após a perda do seu marido? Tudo. Tudo. Eu sempre regacei a manga e saí. Mas eu era muito dependente dele. Ele que trazia, ele era o nosso sustento. Então eu não sabia nada da vida financeira dele. Eu não sabia praticamente onde ele tinha uma conta em banco, eu deixava tudo para ele. Eu tomava muito bem conta da casa. Eu parei de trabalhar por causa deles. E eu me dediquei 100% ao marido e aos filhos. E ter que enfrentar sozinha está sendo muito difícil. E aí eu tive que aprender tudo. Eu fazia muito tempo que eu não ia em banco, precisei fazer tudo. Aí eu precisei voltar para Ibitinga por conta da minha família. Eu tenho apoio da família dele, sim, mas eu tenho um amparo muito, muito grande da minha família. Hoje, assim, eu falo que se eu estou em pé e se eu consigo lutar pelos direitos deles e correr atrás e fazer tudo, é porque eu tenho uma família muito forte por trás. Então Meus irmãos... Você tem essa rede de apoio. Eu tenho, graças muito. a Deus. Como é que estão as crianças hoje? Hoje, passados 8 meses, que é nada. Como é que, assim, com 6 aninhos, já não é mais um bebê, mas também não entende ainda muito. Como é que está essa dinâmica? Queria saber também da parte de saúde deles e como é que está o emocional. Totalmente abalado. Ontem mesmo o Heitor teve uma crise de pânico, que eu nunca mais quero ver na vida. Que foi a pior coisa que eu vi até agora. Nem ver o meu marido numa mesa já morto foi tão impactante do que eu vi ontem. Eles eram muito apegados ao pai. E eles são muito pequenos, eles estão amadurecendo muito rápido, né? E isso me dói muito. Porque eles são muito espertos. As crianças hoje são muito diferentes da gente, né? Então eles entendem tudo, eles sabem tudo o que acontece. Tudo, né? E eles sofrem muito. Eles têm muito medo de me perder. Eu vim pra cá, eles ficam me ligando. A apraxia de fala, que é o que o Heitor tem, não é uma coisa muito falada. Ela é muito recente no Brasil. Não é todos profissionais mesmo, que nem em Ribeirão Preto, só tem 2 profissionais em Ribeirão Preto inteiro. E Bauru só tem 2 profissionais. Não é muito divulgado. A apraxia é o seguinte, é um problema neurológico, né? Que é uma conexão entre o cérebro e a boca. Quando vai ter essa conexão, ocorre uma interrupção. Uma interrupção. Isso é apraxia de fala. Isso é apraxia de fala. Ele pensa, mas não consegue falar. Tipo, ele pensa que ele tá com frio, mas ele não fala. Ele não tem... ele quer falar, porém ele não consegue. Às vezes sai alguma coisa, mas não sai a palavra certa. Hoje, aos 6 anos, ele fala, ele tem dicção. Eu consegui um avanço muito grande lá em Bauru. Com a fono? Ele completa as frases hoje? Ele não consegue completar uma frase inteira, mas ele já está falando bastante palavras. E a Júlia? A Júlia, o problema dela é mais a parte fonológica, vamos dizer assim. Hoje, o problema mais da Júlia, ela fala normal, só que ela não consegue gravar as palavras. Ela tem uma dificuldade muito grande. Em memorizar? Em memorizar. Então, hoje você tem imagina, uma linguagem do amor com teu filho, como toda mãe tem. Então hoje você, com esse tratamento das fonos, que ele teve essa evolução, que é maravilhoso, porque ele está respondendo ao tratamento,
Então hoje vocês conseguem, de uma certa forma, se entender. Você sabe se ele tá com frio, com fome, Sim. se foi legal na escola. Eles têm uma vida escolar, imagino, né? Tem sim. Eles têm amiguinhos. Eles começaram essa semana. E antes de ir, eu conversei bastante com ele. Eu peguei e falei assim, filho, se acaso acontecer de algum amiguinho vir conversar com você e você não conseguir se expressar, você procura a tia. Ele olhou pra minha cara e falou assim, não, eu faço gestos. Que amor. Então, assim, ele é muito inteligente. Que amor. Ele consegue se expressar bem. E ele tá feliz na escola? Ele amou. Ai, que bom. Ele amou a Júlia também. Nossa, Francismara, que história, hein? Viúva tão recente, essa perda que é dolorosa demais. Você tem muita garra e resiliência, então eu queria ouvir de você o que significa o amor para você. O amor é o que me faz levantar da cama todos os dias. É pelo amor que eu tô hoje aqui conversando com você. É por eles. Hoje, com tudo que eu tô passando, se eu não tivesse eles, se eu não tivesse esse amor tão grande que a maternidade ela me propôs, eu não estaria, acho que eu não ia conseguir. É o amor que veio junto com eles, é uma coisa que não tem explicação. É lindo, é maravilhoso, é divino. Obrigada, viu? Olha, vou torcer aqui de longe que vocês tenham um caminho aí de muito amor, que o Heitor fique cada vez melhor, que você continue com essa rede de apoio maravilhosa, muito que seu obrigada. coração, de certa forma, fique em paz. Obrigada por ter vindo de longe até aqui, sei que você adora o programa. Muito obrigada. Obrigada. Esse aqui é meu livro, espero que você goste. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigada a você. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você vai lá, faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Eu adoro essa interação com vocês, eu sempre respondo ali os comentários, adoro ver as sugestões. Olha só, nós só estamos gravando em São Paulo. Então, se você for daqui, manda teu e-mail e já deixa o teu telefone para facilitar o nosso contato com vocês. Até o próximo programa. Tchau!